Graça e paz preciosas, a paz do Senhor para todas as irmãs, quem estiver nos assistindo, quem estiver acompanhando essa mensagem. Quero aqui me apresentar, aqui é a Raquel, meu nome é Raquel Costa e sou serva de Deus. Eu sou psicóloga e eu quero aqui trazer para vocês uma mensagem relacionada à comunicação e os nossos temperamentos diante dos ensinamentos de Deus, na palavra de Deus. Eu espero de coração que essa palavra possa te auxiliar, transformando a sua maneira de pensar, transformando o seu entendimento e te aproximando ainda mais daquilo que o Senhor tem para você, te aproximando ainda mais da realização dos sonhos de Deus na sua vida. E eu vou iniciar aqui com você, eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus 11 e marque também aí na sua Bíblia esse versículo para que sempre que possível você possa estar relendo e transformando a sua mente baseada na palavra de Deus, assim como diz em Romanos 12:2, renovando a mente, né, e não se conformando com o que o mundo propõe a nós. Mateus 11, versículo 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero iniciar com esse versículo, porque esse versículo nos instrui a andar com Deus, a seguir os passos de Deus e aprender dele que é manso e humilde. E quando se trata de casamento, quando se trata da postura da mulher cristã, quando se trata da comunicação, né? Tudo isso envolve os nossos temperamentos. Não só os nossos temperamentos como mulher, mas também do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa parentela, né? As pessoas que nos rodeiam e até mesmo no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunicação dentro da igreja, da sua tomada de decisão em ser mansa e humilde, assim como Jesus nos ensina em sua palavra. Então vamos lá. Para início, eu quero começar citando os tipos de temperamentos, né? Nós temos 4 tipos de temperamentos. E temperamento, amadas, é algo herdado, né? Nós nascemos com um temperamento, nós nascemos nós nascemos com um temperamento mais forte, né? Que determina o que diz a respeito do nosso perfil, mas nós também vamos adquirindo outros temperamentos que vão surgindo de acordo com a nossa vivência, com o ambiente que a gente convive, com as pessoas que a gente convive, com os comportamentos que nós aprendemos no decorrer da vida. O primeiro temperamento que eu quero falar aqui é o temperamento fleumático. O fleumático é aquela pessoa amável, carismática, aquela pessoa amigável, é aquela pessoa conselheira, né? Ela sempre tem uma palavra de ânimo, de paz pra gente. Ele é uma pessoa, o fleumático é um observador, né? É aquela pessoa que está no ambiente, mas ela é mais tranquila, ela é mais calma, ela observa as pessoas, observa o espaço. E por natureza, o fleumático também é muito engraçado, mas é um engraçado natural. Contudo, o fleumático que tem um humor muito bom, tá sempre bem humorado, tá sempre bem equilibrado se tratando de humor, ele também tem algumas dificuldades, tem essas qualidades excepcionais e também tem algumas dificuldades, como todos os temperamentos têm. E o fleumático, ele é o tipo de pessoa que evita conflitos, né? Ele evita conflitos, ele não enfrenta situações de conflito, é uma pessoa insegura, é uma pessoa medrosa e geralmente ela evita
várias situações onde pode descartar algumas relações. No ponto de qualidade, o fleumático valoriza muito as relações. Então, por exemplo, se você estiver envolvido numa discussão, se tratando de um casal, por exemplo, vamos supor que a mulher é o tipo de pessoa que tem um temperamento onde ela fala muito, né? Ela é muito detalhista, seja brigando, ou seja, conversando ou detalhando alguma situação. Ela fala muito, né? Dá muitos detalhes, explica muito. E o fleumático, ele não discute aquilo, ele ouve, ele sorriu, ele movimenta a cabeça, está muito atento ao que está sendo falado, porém ele não tem argumentos para indagar, para discutir, ele evita, pode até ter na mente, mas ele evita argumentos que vão gerar conflitos. E às vezes a mulher que é muito sanguínea, ou às vezes muito entusiasmada, ou muito melancólica, a expectativa é outra. É que ele tem a mesma reação de argumentar, de discutir, de falar. E aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, tem a ver com isso, né? A mistura de um casal, por exemplo, onde tem a pessoa sanguínea e tem o fleumático, o sanguíneo é muito entusiasmado, muito empolgado. E o fleumático não. Ele é calmo, parado ali, acomodado. Contudo, o fleumático precisa aprender muito no sentido de sair do comodismo, né? O fleumático precisa aprender a reagir, né? Na palavra de Deus, nós temos um exemplo muito rico, muito bom e que, graças a Deus, hoje nós fazemos parte disso, que é o exemplo de Abraão. Abraão era o tipo de pessoa que evitava confusões. Se você estudar ali a passagem da vida de Abraão em Gênesis ali, você vai ver que em muitos momentos ele evita vários conflitos, ele se prepara com antecedência para que não tenha que enfrentar um conflito maior lá na frente. E Abraão, quando ele ouve a voz de Deus, ele não questiona, ele aceita aquilo que o Senhor fala, sai da sua parentela, o que eu vou te dar é maior do que você possa ver contando as estrelas. E Abraão ouve aquilo e ele simplesmente atende. Ele não questiona Deus, ele não questiona a realidade daquilo que ele está ouvindo, ele não se sente confuso, ele simplesmente obedece. O fleumático tem essa qualidade. Ele ouve e obedece. Contudo, como defeito, ele tem o fato de às vezes se acomodar nisso, né? E Abraão, apesar de ser muito obediente, ele atende a voz do Senhor, ele abre mão da sua parentela, porém parte dela, porque ele leva consigo o seu primo. E quando ele leva consigo, o próprio processo ali, o próprio processo de mudança faz com que Abraão tenha que abrir mão do seu primo em algum momento. E aí é onde a gente vê mais enfatizada ainda a característica do fleumático. Por quê? Porque quando Abraão precisa abrir mão, né, dessa parentela de fato, ele simplesmente chega a uma altura no morro e vira para o seu primo e fala: escolhe o que te convém, escolhe o que você achar melhor. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Se você for para o sul, eu vou para o norte. E quando Abraão faz isso, ele está evitando conflitos, né? Ele não está questionando o que é melhor, ou o que é maior, ou o fato dele ser o mais velho e ele ter direito em algo, né? Ele não questiona nada, ele simplesmente evita o conflito, né? Se faz um homem ali prudente e aceita com que o seu sobrinho faça a escolha. E assim acontece na vida do fleumático. Se você estiver se identificando com essa postura, o fleumático também é aquele que está sempre em observação, esperando para estar na proatividade de manter a calma de todos. Ele é aquele apaziguador, é aquele que tenta equilibrar a paz em todo o tempo, né? Então,
Então, se você se identifica com essa característica baseada na palavra de Deus, você tem aí o exemplo de Abraão. Estude um pouco mais a história de Abraão e tente se identificar ali com a vida desse homem de Deus, que é o pai da fé, né? E perceba que o Senhor, na sua infinita bondade e sabedoria, te fez fleumático porque Ele tem um propósito na sua vida. E o seu comportamento, a sua conduta pode gerar fé em outras pessoas, pode gerar a salvação de vidas, porque vem em você um equilíbrio, vem em você uma postura de prudência, vem em você um apaziguador. E isso pode refletir dentro do seu lar, como mãe, como esposa. Você também pode ser aquela que causa, que gera a paz, né? No conflito entre os filhos, no conflito com o marido, aquela que apazigua. E aprender com Deus, né? Deus, com sua infinita paciência, misericórdia, amor, Ele dá o tempo para que Abraão obedeça também. O Senhor entende o processo de Abraão na questão de deixar a parentela. Quando ele leva o seu sobrinho, não é que ele estava desobedecendo a voz de Deus, mas ele tinha um processo ali, ele tinha um tempo ali a ser trabalhado para que ele pudesse realmente abrir mão do seu sobrinho. E às vezes você está vivendo esse tempo, está vivendo esse processo de abrir mão talvez do seu comodismo, de abrir mão da sua insegurança, de abrir mão de evitar conflitos, né? E guardar isso por muito tempo. Não guarde. Coloque diante da presença de Deus. Então, se você é uma mulher que tem esse temperamento, ou seu esposo tem esse temperamento, entenda esse funcionamento para que você possa se comunicar assim como Deus se comunicou com Abraão. Nós, segundo a palavra de Deus, nós precisamos ser imitadores de Paulo, porque Paulo imitava a Cristo, né? Eu vou citar Paulo aqui também mais na frente, porque ele também tem um perfil genial para um tipo de temperamento. E Paulo, ele cita sobre imitarmos ele, porque ele constantemente abria mão de si, buscando a mansidão e a humildade, né? Servindo e vivendo como Cristo, para chegar na paz que excede todo entendimento, a paz de Deus. Amém? Então vamos para o próximo temperamento. O próximo temperamento é o melancólico. O melancólico, a pessoa melancólica, ela é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa cheia de ideias, ricas em ideias, é uma pessoa organizada, perfeccionista, detalhista, gosta de tudo nos mínimos detalhes. Ela se sente extremamente fora do lugar quando algo está inadequado, quando algo não foi previamente avisado. É o tipo de pessoa que não gosta de ser pega de surpresa. Ela gosta de se preparar, ela tem um processo longo de preparação. A pessoa melancólica, ela é o tipo de pessoa que, se ela entrar em um ambiente e estiver algo fora do lugar, aquilo que vai chamar a atenção dela, né? Porque no consciente e inconsciente dela, ela gostaria de organizar aquilo, de colocar aquilo no lugar, de mexer naquilo para que ficasse da melhor forma. A pessoa melancólica, ela tem uma criatividade excepcional, maravilhosa. Contudo, a pessoa melancólica também tem algumas dificuldades. A pessoa que tem um temperamento melancólico, a própria palavra já vai dizer, né, melancólico, uma pessoa melosa, uma pessoa sensível, é uma pessoa extremamente dedicada a dar o melhor de si. Contudo, é uma pessoa também muito insegura, uma pessoa que dificilmente vai se envolver com as coisas por insegurança. É aquele tipo de pessoa que vai evitar um tipo de situação se ela imaginar
ou ela tiver a ideia de que ela não vai conseguir dar o melhor de si. É uma pessoa que, mesmo que ela se entregue totalmente a uma situação ou uma realização, ela acredita que nunca foi o suficiente. É uma pessoa pessimista, né? Então, nada é o suficiente. Ela nunca está satisfeita. Ela sempre acha que poderia ter sido melhor, ou que poderia ter dado o melhor de si, ou que o outro também poderia ter se entregado melhor, né? Naquela situação ou naquela reação. É uma pessoa que nunca está satisfeita. Eles não aceitam o próprio erro e têm dificuldade de aceitar também o erro do outro. Pensam muito e falam também. É o tipo de pessoa que precisa processar as coisas. Ela fala muito como se fosse uma estratégia de tentar organizar os pensamentos. E às vezes fala o que não precisa, o que o outro não deveria ouvir, e depois se arrepende e sofre por isso. O melancólico, ele também é uma pessoa que tem um estado de nervo que nem ele mesmo consegue explicar. Acorda mal-humorado, acorda nervoso. É uma pessoa que o cérebro não para, os pensamentos não param, o tempo todo tentando processar alguma situação, algum tipo de realização. Por isso que também ela é muito criativa e cheia de ideias. A pessoa melancólica, ela tem uma aparência calma. Quem olha, né, acha ela uma pessoa de aparência calma. Contudo, são pessoas muito irritadas. Facilmente se irritam. Acordam, né, eu estava falando, elas acordam no mau humor, que elas mesmas não compreendem, e quem convive também não consegue compreender, porque muitas vezes não acha ou não vê o motivo. São pessoas pessimistas, pessoas que esperam sempre que o pior aconteça, né? Mas são pessoas que podem nos ensinar muito, porque são pessoas fiéis, são pessoas leais, são pessoas de excelência, né? O melancólico na Bíblia, que a gente pode ter como exemplo, e é uma pessoa admirável, porém com essa característica rica, né, de criatividade, de ação, de tomada de decisão, é Moisés. Moisés foi uma pessoa espetacular na sua caminhada com Cristo. Contudo, Moisés, com seu temperamento melancólico, ele não acreditava em si mesmo. Ele não confiava que seria capaz. E Deus, na sua infinita paciência e misericórdia, trata de uma forma espetacular com Moisés. Porque Deus, primeiro, ele chama a atenção de Moisés. Quando ele vai ter um encontro com Moisés, Deus coloca ali primeiro a árvore, né, pegando fogo ali, para que chamasse a atenção de Moisés e Moisés se envolvesse ali. Então Moisés fica um tempo olhando aquela sarça queimando, e então Deus se apresenta. E Deus se apresenta dando detalhes. Deus fala, eu sou Deus, né? Sou o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. E Deus apresenta para Moisés qual era a expectativa de Deus a respeito de Moisés. E Deus, muito detalhista e cuidadoso, dá todos os parâmetros para Moisés, especifica a necessidade de libertar o povo de Israel, o que ia acontecer, como ia acontecer. Deus ensina detalhes dos milagres que ele ia fazer através de Moisés. E no final das contas Moisés vira e fala, Senhor, eu não consigo, não me vejo convencendo o povo. É claro que não nessas palavras, você acompanha aí no Pentateuco a respeito da história de Moisés, você vai ver as falas com mais precisão. E Moisés e Deus explica novamente tudo a Moisés, e Moisés torna a falar, Senhor, eu sou pesado de fala. E Deus explica mais uma vez com muita paciência, e Moisés fala, Senhor, eu não vou conseguir só. Então o Senhor ainda dá o privilégio para que outra pessoa acompanhe Moisés, no caso Arão. E quando isso acontece, nós vemos o quê? No exemplo
de Moisés, no perfil de Moisés. Exatamente o temperamento melancólico, né? Moisés não confiava em si, era inseguro, não acreditava no potencial que Deus estava dando para ele. O Senhor capacita, porém, mesmo com a capacidade vinda do trono, vinda de Deus, fica aquele sentimento de insegurança, aquele sentimento de pequenez. O melancólico, ele se diminui muito, ele está sempre achando que está um passo atrás, ele não consegue perceber o quão grande ele é, quão magnífico é a sua capacidade, são as suas capacidades, habilidades, criatividade. E a esposa melancólica, ela é muito parecida com Moisés. O complexo de inferioridade muitas vezes toma essa mulher. O complexo de não satisfação, né, de não estar satisfeito, toma essa mulher. Ou muitas vezes o marido é o melancólico, né? E às vezes ele tem sempre a expectativa de que a mulher vai tomar a decisão, que a mulher vai tomar a postura à frente. E quando isso acontece, ele se sente menor. Ou às vezes ele acha que a mulher poderia ter feito mais, poderia ter entregado mais, poderia ter se dedicado mais. Uma outra questão também a respeito do melancólico é que se ele não... Uma outra questão a respeito da pessoa com temperamento melancólico é que ele acredita que ele não vai mudar. E se nós basearmos a nossa vida na renovação da nossa mente, na palavra, e seguirmos o exemplo que Deus nos dá através da palavra, nós temos convicção de que é possível sim mudar. Não é abrir mão daquilo que você herdou em Cristo, do seu temperamento, mas melhorar alguns comportamentos, melhorar a sua comunicação, melhorar as suas palavras e atitudes, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua mansidão e humildade, porque você imita a Cristo, você imita o seguidor de Cristo, Paulo. Então, se você tem esse temperamento, se você é uma esposa melancólica, se você é uma esposa criativa, inteligente, cheia de ideias, entenda que o Senhor precisa de você, assim como Ele precisou de Moisés, porque se não fosse através de Moisés, nós não teríamos o tabernáculo, nós não teríamos a disposição das comunidades, né, ali, do juízo, da estruturação de comunicação entre os grupos de pessoas, porque a habilidade de Moisés em ter ideias e criatividade fez com que o diálogo dele na paciência de Deus fosse tão produtivo que até hoje a gente vive algumas situações do Velho Testamento baseadas na trajetória de Moisés ali. A habilidade do melancólico foi quem tirou o povo de Israel do Egito. E o Senhor te preparou, te deu esse dom, te deu essas capacidades, essas habilidades, com esse temperamento, para cumprir um propósito dele aqui, um propósito com a sua família, um propósito com os seus filhos, um propósito onde você possa buscar a mansidão e humildade e usar o seu temperamento como bênção para salvar muitas vidas, para carregar multidões, levar multidões à salvação. Você que é melancólico, você pode compartilhar suas ideias, porque o Senhor te habilitou de criatividade para que pessoas cresçam e desenvolvam nas ideias confiantes e seguras, baseadas na palavra de Deus. O próximo temperamento que eu quero trazer aqui para vocês é o temperamento da pessoa sanguínea. O sanguíneo, ele é uma pessoa espontânea, é uma pessoa extrovertida, muito animada, muito empolgada, entusiasmada, aquela pessoa que envolve mesmo, é uma pessoa muito sensível e uma pessoa que gosta de fazer o que gosta, né? Então, por exemplo, se ela gosta de
lavar louças, ela tem prazer naquilo, ela faz empolgada, com muito gosto, e ela demonstra isso. Mas se ela não gosta de limpar a casa, ela vai fazer aquilo desmotivada, desanimada, talvez murmurando, né? E o sanguíneo, ele é muito otimista. Ele é muito otimista, muito entusiasmado, né? É uma pessoa, contudo, muito impulsiva. E com essa característica da impulsividade, o sanguíneo, ele é indisciplinado, não cumpre horários, né? Ele é desorganizado. O sanguíneo, ele fala sem pensar. E o sanguíneo, ele também se irrita muito. Mas se irrita no sentido de falar o que pensa, né? Por exemplo, se ele se sentir prejudicado por você em alguma situação, ele vai falar aquilo na sua cara. Se ele achar que você tem um tipo de julgamento sobre ele ser desorganizado ou ser indisciplinado, ele vai ter uma série de argumentos para se justificar e para mostrar que você tem culpa daquilo ou da reação que ele está tendo. Contudo, o sanguíneo, ele precisa muito aprender a ter disciplina, aprender a ter domínio próprio, a se silenciar em alguns momentos, entender que não é sempre que eu quero falar que eu preciso necessariamente falar. Ele precisa esperar para ouvir a voz do outro. O sanguíneo tem muita dificuldade de ouvir repreensões, de ouvir correções, né, quando são referentes a ele. E o sanguíneo, ele também tem uma sensibilidade no sentido de facilidade de acreditar. Se você dramatizar algum tipo de situação ou você criar uma história muito dramática, a sensibilidade do sanguíneo vai fazer com que ele acredite facilmente naquilo que você transmite. E na Bíblia, nós temos um exemplo que é Pedro, né? Pedro, ele andava com Jesus ali e tudo, mas tem algo específico de Pedro que eu gostaria de falar para mostrar esse temperamento. Pedro era um cara conhecido na pescaria, era entendido, já pescava há muito tempo ali na região, era conhecido como pescador. E Pedro passa por um bom tempo ali pescando, de repente eles chegam à margem e o Senhor fala, né, vá para aquela região e pesque. E Pedro, que era entendido do assunto, que já conhecia tudo a respeito de pescaria, ele fala, Senhor, passamos a noite toda pescando e nada pegamos. Como assim? Jesus, né? Como assim? Eu entendo do assunto e não deu certo. Porém, como ele tem muita facilidade de acreditar, o que ele diz? Na sua palavra, nós vamos lançar as redes. Então, eles vão até onde Jesus indica e ali eles lançam a rede e pegam muitos peixes a ponto de o barco quase afundar com o excesso de peixes ali. E Pedro fica muito entusiasmado, muito feliz com aquela situação, né? E Pedro também era o tipo de pessoa que falava o que pensava. Ele não segurava, ele não media, né, palavras, não. Se ele achasse que você estivesse errado ou no lugar errado ou falando coisas erradas, ele ia falar isso para você. Se ele visse que você é uma pessoa lenta para fazer um tipo de situação onde ele é mais rápido, ele ia te falar. Então, assim, o sanguíneo, ele é muito empolgado, entusiasmado, então, automaticamente, por ser impossível, ele não mede muitas palavras, ele fala sem pensar. Depois de um processo de tempo ali, ele se arrepende, né? E aí ele sofre por aquilo, mas ele não perde o entusiasmo. O sanguíneo, ele é motivado por natureza. Ele é aquela pessoa que te convence, que te empolga, que a gente gosta de estar perto para estar rindo, para estar se divertindo. Não porque ele é uma pessoa engraçada naturalmente como um flow mágico, mas é porque ele é entusiasmado, ele é empolgado, então ele envolve. Se você é uma esposa sanguínea, você precisa buscar na palavra de Deus o entendimento da paciência, falar a língua do outro,
né? Se às vezes você é muito empolgada, muito entusiasmada, dar tempo para ouvir o outro também. Você precisa aprender o domínio próprio, controlar a sua impulsividade, controlar a sua fala. Às vezes ali no momento de raiva com o seu esposo ou com seus filhos, você acaba falando coisas sem pensar para tentar amenizar aquele sentimento de raiva, aquela sensação de ira, de angústia, e às vezes fala sem pensar, na impulsividade. Então, com a palavra de Deus, você pode aprender a lidar com isso, né? Pedro parecia ser um homem muito difícil quando a gente lê a palavra. Contudo, o fato dele ser sensível ao Espírito de Deus, o fato dele ser sensível ao que Jesus apresentava, fez com que ele fosse um exemplo maravilhoso de uma pessoa sanguínea que se contém através da busca de mansidão e humildade, seguindo a Cristo e servindo a Cristo, né? E Pedro ganhou muitas almas para Cristo. Com esse temperamento, o Senhor tinha um propósito, né, na vida de Pedro, assim como Ele tem na sua vida, assim como Ele tem na vida do seu esposo ou dos seus filhos que possuem esse temperamento. Então, se você tem o temperamento sanguíneo, busque no Senhor aquilo que Ele tem a fazer através de você e busque através da mansidão. Espontaneidade, extroversão e entusiasmo envolvendo pessoas e levando pessoas à salvação. O quarto temperamento é o colérico. O colérico, ele é um líder nato, né? É uma pessoa que já tem a liderança ali na veia. É uma liderança espontânea já. O colérico, ele é uma pessoa muito racional, muito prática, muito objetiva. É uma pessoa que não tem medo, encara situações, não tem medo de mudança, não tem medo de conflitos, ele enfrenta desafios e ele tem, principalmente como objetivo, atingir suas metas, né? Contudo, o colérico, ele é uma pessoa controladora, ele é uma pessoa impaciente, inflexível, é uma pessoa muito crítica, é uma pessoa que não tolera o diferente. Se, por exemplo, você tiver numa discussão de ideias com um colérico e as suas ideias forem diferentes da dele, ele não vai tolerar as suas ideias. E para isso, se precisar, ele abre mão da sua amizade naturalmente. Ele não pesa o relacionamento, né? Ele pesa aquilo que ele acredita, pensa, propõe e ponto final. E ele não é o tipo de pessoa que dá desculpa ou que fica procurando justificativas a respeito de algum erro. Não, ele procura já consertar, resolver aquilo rapidamente, fazer. É o tipo de pessoa, porém, que precisa muito aprender a colocar mais valor no outro, mais valor nas pessoas. O colérico está muito mais ligado a atingir objetivos, metas, do que necessariamente manter uma amizade ou manter um vínculo ali de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa colérica, você precisa aprender que você convive com pessoas e que pessoas são importantes para Deus. Você precisa aprender que você não é uma máquina, mas que você também é uma pessoa e uma pessoa muito importante para Deus. Então, se você tem esse temperamento, renovando a sua mente na palavra de Deus, você precisa reconhecer que abrir mão de algumas de seus pensamentos, algumas de suas ideias a respeito do outro, para diminuí-lo ou desfazer dele como uma pedra no meio do caminho para cumprir os seus objetivos, muitas vezes é abrir mão também da vontade de Deus para a sua vida ou para a vida do outro. Contudo, na Bíblia nós temos um exemplo magnífico de pessoa, né, de um perfil, de um personagem colérico, apóstolo Paulo, né, o nosso grande exemplo de servir a Cristo. O apóstolo Paulo, ele seguia os cristãos, né, quando ele ainda era Saulo de Tarso.
ele seguia os cristãos e em uma dessas perseguições aos cristãos, ele tinha ali a autorização para prender, né, os cristãos, e o Senhor, na sua infinita paciência, misericórdia e bondade, aparece para Paulo de uma forma sobrenatural, onde não dá para ele sequer a possibilidade de questionar, porque ainda era dia, né? Era meio-dia, e o Senhor aparece para ele com uma luz muito mais forte do que o sol do meio-dia. E o apóstolo Paulo e Saulo, ali no susto, ouve a voz de Deus, e Deus, assim, muito claro, curto e objetivo com Paulo, fala: Paulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és tu? E aí Deus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Então, Jesus, diferente de como Deus agiu com Moisés, na paciência de explicar ali todo o processo, com Paulo Deus já foi direto: eu sou Jesus. Né? E ainda, baseado nessa passagem, Jesus é direto com Paulo até na ordem. Diz para Paulo: vá para tal cidade, aguarde o tempo necessário, onde eu te darei as ordens e você vai ali cumprir o propósito que tenho para você. O que significa o exemplo de Paulo para você que é colérico? Na busca da paciência, né, da mansidão e da humildade, Paulo abre mão de muitas coisas que ele sentia e tinha vontade de viver para cumprir o propósito de Deus. Contudo, Paulo não abre mão do seu temperamento, ele abre mão de vontades que surgem por conta do temperamento, ele se renuncia para viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus. E o colérico precisa aprender exatamente isso, que ele pode sim abrir mão, talvez, de viver algum tipo de busca de metas, de objetivos, para viver um processo com mais calma, para viver apreciando o belo, né? O colérico, como o apóstolo Paulo foi, precisa entender que o seu temperamento é para conquistas no propósito que Deus tem, né? Paulo ganhou muitas almas para Cristo. Quando você lê Filipenses, você lê Coríntios ali, que você percebe que Paulo aprende a renunciar essa postura de crítica, essa postura de inflexibilidade, essa postura de impaciência, para usar apenas as suas qualidades, as suas características como liderança, como objetividade, né, como não tendo medo de mudança, para que o propósito do Senhor fosse cumprido e para que nós fôssemos hoje alcançados e outras vidas também possam ser alcançadas. Entenda que você, que tem esse temperamento, tem esse mesmo propósito diante de Deus. O seu temperamento, a sua liderança é para que algo maior aconteça, não só para que você tenha o reconhecimento do cumprimento de metas, de objetivos, mas que os objetivos de Deus, através da sua vida, sejam cumpridos, sejam alcançados. Se você é uma pessoa colérica dentro do seu casamento e você sabe que tem o dom da liderança, busque na palavra de Deus, como esposa, como mãe, ter a liderança na sabedoria e não a liderança nas suas vontades ou na sua ânsia de conquistas. A liderança no sentido de respeitar o outro em suas limitações também. A liderança no sentido de ouvir, ver, entender sem apenas criticar, mas ajudar na construção. Né? A mulher sábia edifica. Por quê? Porque a mulher tem um pouco do colérico. A mulher é a líder auxiliadora, idônea, é aquela que ajuda, que auxilia, mas que não precisa estar na frente. E isso só acontece quando nós vivemos imitando o apóstolo Paulo, que imitava a Jesus,
em mansidão e humildade. Saiba que Deus tem muito a fazer através de você. Saiba que Deus te capacitou de uma forma espetacular para que vidas fossem alcançadas, para que vidas sejam alcançadas. Amém? E para tentar memorizar um pouco disso tudo aqui que a gente está falando, tem uma frasezinha que inclusive uma psicóloga também fala a respeito, quando ela fala a respeito desse assunto, que é o seguinte, para que você memorize, o melancólico é aquele que cria para que o colérico possa realizar, o sanguíneo vende e o fleumático desfruta, certo? Então, o melancólico cria, é aquela pessoa cheia de ideias, né? O colérico, ele realiza, porque é aquele que faz, é aquele que lidera, né? Que faz acontecer. O sanguíneo, ele convence, ele entusiasma, ele motiva e ele vende, né? E o fleumático é aquele que desfruta, porque ele é mais tranquilo, então ele consegue degustar daquilo que ele comprou, degustar daquilo que já foi realizado e daquilo que foi criado, certo? Então, para que você memorize aí os 4 temperamentos, por que eu trouxe a respeito disso? Os nossos temperamentos são essenciais para que, como mulheres sábias, como mulheres virtuosas, mulheres idôneas, aptas e capazes, nós venhamos ter uma comunicação rica com Deus, com o nosso Jesus, com o Espírito Santo. Quando nós buscamos conhecimento, nós passamos a ter uma nova visão, um novo entendimento. O conhecimento chegou, então não justifica mais eu viver na síndrome do não vou mudar, eu sou assim, pronto. Não. Você tem um exemplo aí do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que perseguia para prender, para matar, agora ele passa a perseguir para ganhar almas, entende? E ele abre mão totalmente de si, ele se renuncia. Ele não abre mão de suas qualidades, mas ele abre mão das próprias vontades, né? E ali ele toma o jugo que é suave e leve do nosso Deus. E ele passa a aprender de Deus. Então, todos os 4 temperamentos têm as suas dificuldades, assim como têm as suas qualidades sensacionais, extraordinárias. Cada temperamento precisa, na palavra de Deus, se renovar em pensamentos, para que isso flua em atitudes e comportamentos e você possa deixar fluir o que você aprendeu de Cristo, que é a mansidão e a humildade. Ainda, de acordo com a palavra de Deus, entenda, para cada temperamento que nós trouxemos aqui nessa palavra, existem obras específicas que o Senhor tem a cumprir através de você. Todos nós temos um pouquinho de cada, mas sempre tem aquele que a porcentagem é maior. Na internet você encontra vários testes onde você pode estar respondendo e ter uma noção da porcentagem de cada temperamento desse que você possui. O temperamento, ele é herdado exatamente por isso, porque Deus tem propósito, né? E quando se trata de casamento, quando se trata de compreender o outro, filhos, marido, aqueles que convivem com a gente, entenda que Deus, na sua perfeição e sabedoria, na sua maravilhosa graça, criou os 4 temperamentos porque um completa o outro. E mesmo que os 2 tenham o mesmo temperamento, é porque tem algumas características e habilidades que vai completar o outro. Você não simplesmente casou errado. Você casou para cumprir propósito. E se o seu propósito está baseado na palavra, você precisa entender como funciona o seu temperamento, como funciona o temperamento do outro e buscar uma comunicação saudável, seguindo o exemplo de Deus. Aqui, nos 4 perfis que eu trouxe para vocês, Abraão, Moisés, Pedro e Paulo, você pode reconhecer
a paciência e a habilidade de Deus em lidar com cada temperamento. E como imitadores de Cristo, imitadores que seguem a Cristo, nós precisamos, como mulher idônea, como mulher sábia, buscar no exemplo de humildade e mansidão de Deus para lidar com cada temperamento e replicar, né? E fazermos iguais a Cristo. Então, deixo essa palavra para você. Você, mulher melancólica, né? Olha aí para Moisés e veja quantas realizações o Senhor fez através dele. Você, mulher sanguínea, olha aí para Pedro e perceba quantas realizações o Senhor fez através dele. Você, fleumático, olhe para Abraão, nosso pai da fé, e veja quantas realizações o Senhor fez através dele. Você que é colérico, olhe para o apóstolo Paulo e veja quantas realizações. Mesmo que esses personagens sejam homens, né, o que a gente precisa extrair é o exemplo que Deus nos dá em como tratar cada um desses perfis. Então, se é o seu perfil, ou se é o perfil do seu cônjuge ou dos seus filhos, seguindo a Cristo, você sabe como lidar com isso e renovando a sua mente na palavra de Deus. Não deixe os seus pensamentos ser gerenciados pelo externo, pelo que acontece externamente, né, pelos conflitos ou pelas sensações internas que não estão sob o seu controle. Gerencie os seus pensamentos, trabalhe os seus pensamentos, renove os seus pensamentos baseados na palavra, como diz em Filipenses 4:8, que é inclusive um ensinamento do apóstolo Paulo a nós, pensar em tudo que é puro, honesto, verdadeiro, tudo aquilo que traz paz, né? E nada traz tanta paz a nós como a palavra de Deus, né? A paz que excede todo entendimento, ou seja, nem os mais entendidos conseguem compreender, entende? E você, com esses temperamentos, tem tudo para enriquecer a sua vida pela graça de Deus e o reino dos céus, salvando vidas, ganhando o seu lar, a sua família para Cristo. Amém? Eu encerro essa palavra aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, o convite que veio da pastora Ana Cláudia. Muito obrigada a todas que estão me ouvindo. Espero somar com a aprendizagem, com o crescimento de vocês e que a vida de vocês seja edificada pela palavra de Deus, certo? Sou apenas um instrumento, também assim como vocês estou aprendendo, vivendo e a cada dia tentando renovar a minha mente e seguir os preceitos da palavra de Deus. Amém? Graça e paz a todas e obrigada pelo privilégio.